ascensão da China, de país emergente para potência global, exige do país asiático uma série de transformações nas suas relações com o mundo. No programa de hoje, vamos discutir a mudança do perfil mais discreto para uma crescente assertividade da diplomacia chinesa. Aquela história de que a China não diferencia amigos e inimigos, hoje em dia a gente deve esperar que isso mude cada vez mais. Vamos conhecer as principais definições do último congresso do Partido Comunista Chinês e do mais recente Plano Quinquenal. É um entrelace mais forte entre a internacionalização de empresas chinesas ao tempo em que a gente vê uma consolidação do mercado doméstico. Saberemos mais sobre a estratégia chinesa para romper as tentativas de isolamento por parte dos Estados Unidos. É de esperar que a projeção internacional da China para além da Ásia se dê cada vez mais ao longo do Oceano Índico. E é ao longo do Oceano Índico onde a gente tem a Baía de Bengala, o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia, a costa leste, da África, o acesso ali ao Mar Vermelho. E sobre a dinâmica das relações China-África. Desde 2000, antes da China ser o que ela é hoje, a China já tinha esse espaço de concertação com os países africanos. É ali onde ela senta com todos eles, em bases periódicas, senta ali e vai conversar, perdoar dívida, transferência de tecnologia, instalação de indústrias, interlocução cultural e acadêmica, o tempo todo. Isso também acontece na América do Sul e América Latina, com o Fórum China-CELAC. Vamos conversar sobre os objetivos internacionais chineses. Mas a China vai ligar se o Haiti ou alguma ilha pequena no Caribe tem relação com Taiwan? Vai ligar sim, com certeza. Porque o objetivo da China é que o mundo inteiro reconheça uma única China. E sobre os instrumentos dos quais ela dispõe. Infraestrutura é o fator chave de acercamento da China, eu não diria nem só com o Brasil, nem só com a América do Sul, mas com a periferia do mundo. A política externa chinesa é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com o Renan Holanda Montenegro. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pesquisador associado do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal de Pernambuco, atuando na Coordenadoria de Estudos da Ásia como curador de relações sino-africanas. Muito obrigado pela presença, Renan. É um prazer te ter aqui. Eu acho que um bom ponto de partida para a nossa conversa é a gente conversar um pouquinho sobre o sistema sociopolítico da China. Explica para a gente um pouco como que é esse tripé partido, governo e militares na governança chinesa. Claro, Raio. É um prazer falar com você. Antes de chegar de fato na organização política, administrativa da China, é interessante pontuar rapidamente alguns elementos. O primeiro é que quando a gente está falando de China, a gente está falando da República Popular da China. Esse é um país que, muito embora tenha uma trajetória histórica milenar, para muitos é até mesmo chamado de um Estado-civilização, ou seja, é mais do que um Estado-nação. Porém, a despeito dessa história milenar, a República Popular da China é um país que só surge em 1949. Ou seja, a despeito de a China comunista ser esse país que emerge no pós-guerra, no contexto de Guerra Fria, de confronto bipolar, tem uma trajetória histórica imensa. Eu digo isso porque a organização atual do país, ela reflete esse fato de ser um regime de partido único, mas é indissociável entender a China moderna também olhando para trás. Acho que ao longo da nossa conversa vamos perpassar alguns desses elementos históricos. Isso posto, então vamos lá. A estrutura organizacional do país como um todo envolve esse tripé que você falou. Então, o Estado e governo, vamos dizer assim, o Partido Comunista e os militares. Vou falar sobre os militares um pouco mais adiante. Começando então com as estruturas de governo e as estruturas do Partido Comunista. Na teoria, esses órgãos, essas instituições atreladas ao governo e ao partido podem ser, na teoria, analisadas separadamente, mas na prática são estruturas entrelaçadas e mesmo sobrepostas. Vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Vamos falar do Conselho do Estado, por exemplo, o State Council em inglês. O Conselho do Estado ele é a principal instância administrativa do governo da China. E o conselheiro de Estado, ou seja, o líder do Conselho de Estado, é o primeiro-ministro. A China tem esse regime que é, vamos dizer, um semipresidencialismo, vamos chamar assim, tem um presidente e tem um primeiro-ministro. O chefe do Conselho de Estado é o primeiro-ministro. Então, é no Conselho de Estado que a gente tem os ministérios reunidos, as comissões nacionais, o gerenciamento geral de todos os escalões. Então, é o Li Keqiang que comanda isso. As empresas estatais estão ali, o Banco Central está ali. E aí,
só um rápido parênteses, né? Diferentemente do Brasil, já adiantando alguns aspectos de política externa, o Ministério das Relações Exteriores, que está lá, né, sob o organograma do Conselho de Estado, é somente um dos atores envolvidos com política externa e está sob o controle do Conselho de Estado. Mas veja, a estrutura do partido, no limite, é quem retém a maior parte de decisões importantes no que diz respeito à política externa e mesmo à política doméstica. A principal instituição de governança geral da China como um todo, ela está atrelada ao partido, chama-se o Politburo, é o birô político, o escritório político. O Politburo ele é o pináculo, né, do processo decisório da China, seja em temas de política externa, seja em temas de propaganda, de governança, de relações institucionais. O Politburo, ele tem uma instituição derivada dele, que é o Comitê Permanente do Politburo. Ou seja, o Politburo é uma organização que reúne cerca de 2 dezenas, né, ou seja, cerca de 20 líderes, são os principais líderes do partido, que também têm cargos no governo, né? E o Comitê Permanente do Politburo é uma derivação que tem menos de 10 membros. Então, lá no Politburo está o presidente da República, está o primeiro-ministro, né? Estão alguns ministros em especial, não necessariamente todos os ministros. No Comitê Permanente do Politburo, muito embora ele não seja publicizado, né? A gente sabe que está lá o presidente, que também é o secretário-geral do partido. Ou seja, Xi Jinping, ele é atualmente o presidente da República, é o secretário-geral do Partido Comunista. Ou seja, ele é a maior autoridade individual, tanto do partido quanto do Estado chinês como um todo, na figura do presidente da República. O que me leva aos militares. A principal instituição militar é a Comissão Militar Central. E quem é o chairman, né, quem é o principal nome da Comissão Militar Central? Também o Xi Jinping. Então, essa trinca forma a estrutura de governança geral da República Popular da China, mas é importante a gente ter em vista, Jairo e ouvinte, que não dá para separar na prática, né? Ou seja, o Exército Popular de Libertação, por exemplo, é uma força armada do partido, na prática, né? O Conselho de Estado é uma organização de governo, mas na prática as grandes lideranças do partido também lá estão. Outro exemplo rápido para a gente não se alongar tanto. As empresas estatais, as empresas de petróleo, as empresas de energia, elas estão ligadas ao organograma do governo, mas todos os principais executivos dessas empresas também são lideranças importantes do partido. Tá? E a figura que faz a representação do ponto nodal, né, de coordenação dessas estruturas institucionais é a figura do secretário-geral do partido, que sempre costuma ser o presidente da República. Então, Xi Jinping ele concentra em si esse aspecto de presidente da República, secretário-geral do partido e, vamos dizer assim, chairman, né, o diretor da Comissão Militar Central. Dentro disso que tu falou, né, essa evolução milenar do Estado chinês e o impacto disso no Estado que se forma a partir da Revolução Comunista, tem a questão da meritocracia e de como que esses cargos são ocupados. E a China é um país que, às vezes, a quantidade ela se torna uma qualidade, né? A China é tão grande que, assim, tem províncias chinesas que são do tamanho de grandes países, né? Pode falar um pouquinho sobre como que se dá essa ascensão até chegar no Politburo, como que se dá esse processo de crescimento dentro das fileiras aí do partido e do Estado? Atualmente tem ocorrido, até por uma questão temporal, demográfica, vamos dizer assim, um reajuste do perfil das principais lideranças. Vou explicar. Como eu disse logo na primeira pergunta, né, que você trouxe, a China contemporânea, que é essa China comunista, ela emerge de uma revolução comunista em 49. Àquela altura, as principais lideranças estavam invariavelmente atreladas às fileiras militares. Né? Mao Tse-tung, Zhou Enlai, outras lideranças daquele período eram líderes também que pegavam em armas. Né? E esse momento, vamos dizer assim, fundacional da China comunista tinha nessas lideranças com formação militar uma das principais características, né, da formação das elites políticas. É natural que, pouco a pouco, na medida em que vai se distanciando, né, historicamente, a revolução, o perfil das lideranças vai mudando e mesmo a relação dessas lideranças com o ordenamento administrativo do país. Vou explicar. Então, a gente teve Mao Tse-tung, Zhou Enlai e mesmo no final dos anos 70, início dos 80, o Deng Xiaoping, que também eram líderes envolvidos diretamente na revolução.
A partir de meados dos anos 90 e particularmente no final da Guerra Fria, o que passa a acontecer é um privilégio muito notado do que você mencionou aí, da meritocracia, ou seja, cada vez mais o que a gente tem visto. Lideranças políticas que, primeiro, todas elas têm curso superior, pode parecer uma trivialidade, mas não é, particularmente em se falando da China, que era um país majoritariamente rural e muito pobre até pouco tempo atrás. Então, todos hoje têm formação superior e uma boa parte, inclusive, pós-graduação. Xi Jinping, por exemplo, ele é engenheiro e tem doutorado, se não me engano, é na área de direito. O Li Keqiang, que é o atual primeiro-ministro, também tem graduação e doutorado, né? Então, normalmente, a trajetória desses líderes até chegar nas instâncias superiores do partido passa naturalmente pelas províncias, particularmente pelas províncias, né? A estrutura administrativa da China não tem somente províncias, tem também outras categorias, né? Tem municipalidades, tem regiões administrativas especiais, regiões autônomas. Então, o Xi Jinping, mesmo para chegar, né, até o cargo, né, de presidente, ele foi passando, né, pelas estruturas abaixo da hierarquia, chegou a ser vice-presidente, né, na época do Hu Jintao, o segundo mandato do Hu Jintao, ele era o vice-presidente, até chegar ao cargo de presidente. Se a gente volta à liderança anterior ao Xi Jinping, era o Hu Jintao, né? O Hu Jintao foi o presidente anterior a Xi Jinping. O Hu Jintao também tem uma trajetória muito parecida, é uma pessoa formada com pós-graduação e que, no segundo mandato do Jiang Zemin, que foi o presidente da China nos anos 90 e início de 2000, o Hu Jintao era o vice do Jiang Zemin. Então, muita gente pergunta, poxa, será que a gente consegue conjecturar quem vai ser o sucessor do Xi Jinping, mesmo tendo em vista que ele vai se manter no cargo por algum tempo ainda? A resposta que eu dou assim mais rápida é, bom, vamos olhar para quem é o vice-presidente dele quando ele estiver mais próximo de deixar o mandato. Possivelmente vai ser essa pessoa que vai o substituir. E a mesma coisa, Jairo, acontece nas outras hierarquias. Então, por exemplo, o atual ministro de Relações Exteriores, a gente está gravando isso aqui em fevereiro, né, de 2023. O atual ministro de Relações Exteriores é o Qin Gang. O Qin Gang, ele era o embaixador da China nos Estados Unidos, que é um cargo fundamental. O ministro das Relações Exteriores que acabou de deixar o cargo é o Wang Yi. O Wang Yi, que acabou de deixar o cargo de chanceler, ele se tornou a principal figura de política externa do país. Ou seja, ele não é o ministro de Relações Exteriores, ele é alguém que está na hierarquia, vamos dizer assim, acima, né? Ele é o chefe da Comissão Central de Relações Exteriores, que é um órgão do partido. O ministério é um órgão do governo. Então, assim, estou citando esses exemplos para você ver como que é recorrente, né? Você consegue observar padrões de evolução na carreira política. E, obviamente, as municipalidades, as províncias e esses cargos que são, vamos dizer assim, de segundo e terceiro até chegar mais adiante, são muito importantes. Inclusive, as estatais também, né? Normalmente, você ser diretor de uma estatal importante, como uma empresa de petróleo, uma empresa de energia, também significa que você está pronto, a postos para galgar espaços maiores na estrutura organizacional da China como um todo. Indo mais para a política externa, tu falou rapidamente aí que não é só as instituições imediatamente voltadas à política externa que são importantes quando vai se analisar a política externa chinesa, né? Pode falar quais que são essas estruturas especificamente voltadas para a formulação da política externa e, de uma forma mais ampla, quais outros órgãos e empresas estatais e outras instâncias que são importantes também? No organograma do Estado, né, do governo, melhor dizendo, é natural que a gente direcione a ribalta para o Ministério de Relações Exteriores. Mas seria equivocado, ou no mínimo incompleto, dizer que a formulação da política externa passa exclusivamente pelo Ministério de Relações Exteriores. Na estrutura de governo, além do Ministério de Relações Exteriores, que a sigla em inglês que é mais utilizada é MFA, né, Ministry of Foreign Affairs, a gente pode mencionar também o Ministério de Comércio, o Ministério das Finanças. Na estrutura de governo, eu ainda mencionaria dois bancos que são muito importantes para o processo de exportação de capitais e de internacionalização das empresas chinesas, que é o Banco de Desenvolvimento da China, o CDB, China Development Bank, e o Banco de Exportação e Importação da China, o Exim Bank. Esses dois bancos são muito importantes para financiar as empresas chinesas que operam no exterior e para financiar projetos em geral, no exterior, seja projetos de empresas privadas, de governos exteriores, de governos estrangeiros ou de parcerias.
Então, tem 2 bancos, mencionei 3 ministérios, e tem as empresas estatais também. Posso mencionar algumas mais conhecidas, como a State Grid, que é uma estatal do setor elétrico, normalmente, inclusive, aqui no Brasil, se não a principal, certamente uma das principais acionistas do setor elétrico brasileiro. As empresas de petróleo também são muito conhecidas e muito fortes. A principal delas talvez seja a CNPC, a China National Petroleum Corporation. Tem outras também que são as subsidiárias, né? Mas a gente pode mencionar a Sinopec, a Petrochina. As empreiteiras chinesas também são atores de política externa muito importantes. A estratégia de construir infraestrutura, logística em vários países de mundo afora é parte fundamental, né, dessa estratégia. Agora veja, eu estou falando do governo. Na prática, o processo decisório de questões mais estratégicas, né, de política externa, não se dá ao nível exclusivamente do governo, se dá ao nível das estruturas do partido. Em especial, o Comitê Permanente do Politburo, que foi aquele órgão que eu mencionei, que reúne ali menos de 10 lideranças políticas de Pequim. Então, esteja certo que questões como Taiwan, forças nucleares, questões estratégicas sensíveis, elas são deliberadas exclusivamente e especificamente por esse grupo menor, né, de pessoas. E a organização que é vamos dizer assim, a principal, né, em termos de política externa é a Comissão Central de Relações Exteriores. Essa comissão ela é ligada ao partido, ao Comitê Central, né, do partido. Anteriormente ela era chamada de Pequeno Grupo de Política Externa, né, Foreign Affairs Leading Small Groups. Então, o Comitê Permanente do Politburo e a Comissão Central de Relações Exteriores, do lado do partido, são as principais instituições e, no limite, são elas que retêm a maior parte da importância estratégica decisória. Do lado do governo, ministérios, bancos, empresas estatais. Ainda acrescentaria, sem querer me estender muito, que um ator que tem sido cada vez mais importante em termos de política externa, na medida em que a China vai adensando as suas capacidades militares, naturalmente são as Forças Armadas. Então, cada vez mais é que a gente espere também que os militares tenham uma importância em, pelo menos, colocar na mesa as suas visões, na medida em que a China vai colocando tropas em solo, mundo afora, vai inaugurando bases, né, militares, mundo afora, vai colocando exercícios navais, né, antipirataria, por exemplo, mundo afora. Então, marinha, forças aéreas, forças nucleares e forças de solo, né, do exército, cada vez mais também são convertidas em atores de política externa, na medida em que a gente não deve esperar que uma grande potência como a China não tenha projeção militar também mundo afora, muito embora essa projeção seja bem diferente da projeção histórica de outras potências, como Estados Unidos, Rússia, Alemanha. E atores privados, Renan, que tem, né, normalmente a gente fala, no Brasil sempre se fala, por exemplo, no setor exportador, no agronegócio, nos Estados Unidos se fala o complexo industrial militar, por exemplo. Na China, né, teve um crescimento muito grande no número de bilionários, mas ao mesmo tempo parece que há um controle da influência política desse grupo internamente. Como que tu vê a influência de grupos privados também nessa formulação de política externa? É muito difícil a gente pensar a relação público-privado na China utilizando as lentes que a gente convencionalmente aplica para entender essa distinção no mundo ocidental. Todos os principais cargos-chave das empresas estatais envolvem lideranças do partido. E não seria exatamente diferente, embora com ponderações importantes, no setor privado. Eu não estou querendo dizer que os grandes bilionários chineses são membros do partido, né? Não é isso. Mas é praticamente impossível, né? No mínimo improvável, que as empresas privadas atuem sem algum grau elevado de interlocução com o governo. Recentemente, as principais empresas privadas chinesas, né, que têm ganhado relevo, né, no noticiário e entre os analistas, são as empresas de tecnologia. Então, Alibaba, Tencent, Huawei, a Ding, né, que comprou aqui a 99 Taxi aqui no Brasil, né, que são empresas, são os unicórnios chineses, né, empresas da área de venda de varejo, de tecnologia da informação, redes sociais. Então, essas empresas elas internacionalizaram para um setor que já é fortemente competitivo por conta da presença de atores privados dos estados ocidentais. O que eu estou querendo chegar é que, da mesma forma como a gente não deve achar que o Google ou o Facebook está dissociado, né, de elementos estratégicos dos Estados Unidos,
É a mesma forma a gente pensar nas empresas chinesas. Não quero dizer que elas estão lá no organograma do Estado, mas é invariável que elas lidam com dados estratégicos, com setores estratégicos e sensíveis. A gente viu como é que foi o lobby, né, norte-americano contra a instalação de infraestrutura da 5G por parte da Huawei no mundo todo. Veja, a Huawei é uma empresa privada. Uma das executivas da empresa, né, a Meng Wanzhou, que é a filha do fundador, chegou a ser presa, né, no Canadá. Então isso mostra como que esse entrelace entre setor privado e setor público, na China ele é um pouco diferente, mas na prática, setores estratégicos eles também são alvo de ingerência pública em outras partes do mundo. E para fechar, ainda diria o seguinte, é cada vez mais passível, né, de esperarmos que os confrontos, né, as frentes de confronto entre China e Estados Unidos, entre China e o mundo ocidental como um todo, se deem também, né, entre empresas privadas. Então, não só as empresas de tecnologia, mas também jornalistas, professores de idioma, enfim, atores de outros setores privados, empresas privadas de segurança também. É importante isso mencionar. A China tem crescido muito a sua presença em termos de empresas privadas de segurança. Então, no limite, nas relações internacionais, a gente consegue separar, né, teoricamente, conceitualmente, o que é público e o que é privado. Mas, na prática, os conflitos entre os países e mesmo as estratégias de projeção internacional envolvem os dois setores. É claro que isso nos leva a ponderar até que ponto o que é interesse nacional está refletido também nos interesses das empresas, mesmo empresas que sejam estatais, né? Na medida em que a China vai adensando a sua projeção internacional em diferentes zonas regionais, em diferentes temas, é de se esperar que a capacidade de coordenação, né, central, ela vá se diluindo, né? E a capacidade de você atrelar como sinônimo o interesse nacional e o interesse da empresa, seja a empresa estatal ou privada, fica cada vez mais difícil. Vamos falar então sobre a visão estratégica chinesa. Se fala bastante de uma mudança recente, de uma atuação de baixo perfil para uma atuação mais assertiva da política externa chinesa. Eu acho que a gente podia explorar um pouquinho esses dois padrões de atuação para depois a gente chegar nas questões mais atuais, essa disputa estratégica com os Estados Unidos em relação com o Sul global. Esse é possivelmente um dos grandes debates, né, sobre a política externa chinesa na contemporaneidade. Por quê? Como eu estava dizendo, e aí fazendo uma breve digressão histórica mais uma vez, a China comunista surge no pós-Segunda Guerra, em 49, então ela emerge ao mundo já dentro de um cenário muito sui generis, né? Ou seja, é um país que emerge ao mundo depois de passar décadas de guerra civil, emerge ao mundo como um país comunista no meio do confronto bipolar e tem que desenhar a sua estratégia internacional levando em consideração esses elementos estruturais. Ou seja, de um país que passou décadas em guerra civil, de um país que foi ocupado durante a Segunda Guerra pelos japoneses, né? E que chega ao mundo no meio de um confronto entre Estados Unidos e União Soviética, um confronto, né, não direto, como sabemos. Então, ao longo das primeiras décadas da China enquanto República Popular, há esse movimento, sobretudo comandado pelo Mao Tse-tung, de se aproximar de certas partes do mundo que não eram exatamente alinhadas nem a um lado, nem ao outro, ou seja, de se firmar no mundo como um país não alinhado, líder do terceiro mundo. E a partir dos anos 70, em especial, que é uma época muito importante para a China, porque é o período de transição de lideranças, né? O Mao Tse-tung morre em 76, é o mesmo ano que morre o Zhou Enlai, e no final da década emerge ao poder uma nova coalizão de elites políticas comandada pelo Deng Xiaoping, que é quem comanda o processo de abertura do país. Então a gente começa a falar, a gente que eu digo, né, a literatura, os especialistas, começa a falar em uma política externa do baixo perfil, em especial a partir desse período. Qual era a lógica do Deng Xiaoping? Bom, vamos priorizar o nosso desenvolvimento econômico, vamos priorizar a nossa reorganização interna, o nosso processo de modernização das Forças Armadas, da nossa indústria, da nossa agricultura, da nossa ciência e tecnologia, e vamos tentar delinear a nossa atuação externa de maneira a não causar percalços, a não trazer obstáculos a esse processo. Então a China, vamos dizer ali de meados, particularmente para o final dos anos 70, até o início do século XXI, nosso presente século, direcionou a sua estratégia externa quase que de forma reativa.
Ou seja, era um país que não se envolvia muito em litígios muito sérios, que não verbalizava de forma agressiva as suas posições, que tinha muita relação com o privilégio, né, do desenvolvimento econômico. Essa era a condição sine qua non da estratégia externa da China. Mais recentemente, e veja que isso é natural, tá? Na medida em que um país passa 3 décadas crescendo a 10, 11, 12%, né, na medida em que o país vai robustecendo suas capacidades militares, vai se tornando a principal parceira comercial e de investimentos de boa parte do mundo, né, vai se expandindo em várias frentes, militar, tecnológica, econômica. Então é natural que não seja tão simples você simplesmente ser reativo, você ser discreto, ser baixo perfil. Seja porque vai ser necessário que você próprio se posicione de forma mais enfática, seja porque a comunidade internacional, seus parceiros vão cobrar esse tipo de posição. Então, uma mudança fundamental que vem se observando na atuação internacional da China, mais recentemente, em especial depois da chegada do Xi Jinping, né, à presidência, ele assume como secretário-geral do partido no final de 2012 e como presidente no início de 2013. Então, uma mudança fundamental tem sido precisamente o que você está mencionando como assertividade. Uma assertividade, Jairo, que se manifesta tanto retoricamente, né, verbalmente, como na prática. E essa mudança mais recente, ela é fruto tanto de processos de cunho burocrático e organizacional, que eu posso mencionar daqui a pouco, como também é fruto de uma mudança de orientação política. E aí o que eu quero dizer é que essa estratégia de assertividade, ela se diferencia da estratégia do baixo perfil em pelo menos 3 aspectos, né? O primeiro, na estratégia do baixo perfil, que é aquela da época do Xiaoping, que passou pelo Jiang Zemin, passou um pouco pelo Hu Jintao também, era uma estratégia que privilegiava, enfatizava a cooperação estratégica baseada no melhoramento da confiança mútua, enquanto que essa estratégia da assertividade enfatiza interesses comuns. Então, é de se esperar que a China se aproxime mais de certos países em detrimento de outros. Então, aquela história de que a China não diferencia amigos e inimigos, hoje em dia a gente deve esperar que isso mude cada vez mais. A gente viu isso na época do governo Bolsonaro, inclusive, né, como que a China verbalizava fortemente, com veemência, né, a contrariedade frente aos rompantes sinofóbicos do governo. Então, essa é uma primeira diferença. A segunda diferença é que os lucros econômicos, ou seja, o desenvolvimento per se, ele segue sendo importante, mas ele tem menor importância, vamos dizer assim, relativa do que a moralidade, do que o senso de justiça, do que o senso de amizade. Ou seja, a moralidade, as palavras não são meramente areia na água, elas importam, né? Os discursos importam. E uma terceira diferença é de que o relacionamento da China com certos países em específico leva em conta o caráter das relações bilaterais prévias. Então, amizade, moralidade, justiça, confluência de discursos, tudo isso hoje importa muito mais para a China em relação ao baixo perfil, em que o desenvolvimento era a condição-chave, e agora o que a gente deve ver mais é a China buscando fazer mais amigos do que propriamente buscar lucro. Então, o lucro segue importante? Óbvio que sim, mas cada vez mais é importante também consertar posições em organismos multilaterais, afinar discursos frente a momentos de crise, como esse da guerra da Ucrânia, por exemplo. Então, eu penso que é um caminho sem volta. Aqui no caso brasileiro, só para fechar, o que a gente tem vivenciado agora é uma coisa que há 10 anos atrás era impossível. Imagina você ver um diplomata chinês falando português no Twitter, falando português, assim, um português impecável, dando entrevista para a grande imprensa, escrevendo artigos nos grandes jornais impressos de circulação nacional, né? Isso há 10 anos era impossível. Você pensar um diplomata falando a língua, no caso aqui, né, Brasil, a língua portuguesa de forma impecável e se posicionando, mostrando o rosto. Muitas vezes a gente nem sabia quem era o porta-voz. Então isso estou dando o caso brasileiro porque é mais próximo da gente, mas isso acontece também na Austrália, na Índia, no Paquistão. Então penso que é um caminho sem volta, a gente deve esperar cada vez mais, sim, uma China mais assertiva, ainda discreta, mas menos de baixo perfil, eu diria. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados do 20º Congresso do partido. O que tu destacaria em relação a esse equilíbrio interno político e também em relação à política externa? Bom, o 20º Congresso ele consolidou a liderança do Xi Jinping. A liderança do Xi Jinping ela é a primeira desde a transição, né, que vai ultrapassar
há década. Ou seja, a gente teve o Deng Xiaoping, tudo bem, ele foi o último que durou um pouco mais tempo, mas desde o Deng Xiaoping a gente teve Jiang Zemin. Jiang Zemin governou de 93 a 2003, 2002-2003. Hu Jintao, 2002-2003 a 2013. Eu sempre cito 2, 3, porque você assume primeiro como secretário-geral e depois como presidente da República. O Xi Jinping, como eu disse, assumiu em 2013 como presidente da República. Era suposto que a transição começasse a acontecer agora. Não aconteceu, vimos que o Congresso levou a uma recondução, do Xi Jinping ao cargo. Então, essa é uma primeira característica marcante. Inclusive, foi até uma imagem que circulou o mundo, na época do Congresso, que foi o Hu Jintao, saindo amparado, que gerou uma série de polêmicas a respeito. Mas que no final das contas a gente viu que foi muito mais desinformação ocidental do que qualquer outra coisa, Não faria sentido colocar um ex-presidente na fileira principal, do evento para fazer um negócio desse. Isso nem de longe é algo que se espera de um país como a China, que tem uma cultura tão firme no que diz respeito ao respeito aos mais velhos, aos mais experientes. Então, a recondução do Xi Jinping e a consolidação do Xi Jinping como a grande liderança chinesa do século XXI é um primeiro traço fundamental. Além disso, e dialogando com o plano quinquenal mais recente, que é do ano anterior ao Congresso, eu diria que a China cada vez mais vai direcionando a sua estratégia internacional e o seu ordenamento doméstico de maneira coordenada, de forma muito clara. O que eu estou querendo dizer? A gente se acostumou a ver uma China muito forte em termos de comércio externo, em termos de exportação, de posicionamento em cadeias globais de valor. O que a gente deve ver cada vez mais agora é um entrelace mais forte entre a internacionalização de empresas chinesas ao tempo em que a gente vê uma consolidação do mercado doméstico. A China quer cada vez mais crescer, não aquelas taxas de 10, 11, 12%, porque isso é impossível, inclusive ambientalmente é impossível, mas crescer com qualidade, crescer distribuindo renda, é um país gigantesco e ainda é um país muito desigual, e crescer com inovação tecnológica. Então, esse tripé, eu diria, de crescimento com qualidade, com respeito ao meio ambiente e com foco na inovação tecnológica deve ser o leitmotiv, vamos dizer, da retórica política do Xi Jinping e das principais lideranças. Então, é cada vez mais esperado que a gente fique vendo a repetição desses termos quando formos escutar o Xi Jinping e as principais lideranças chinesas se pronunciando. Crescimento com qualidade de distribuição de renda, ou seja, vencer o que os economistas chamam de armadilha da renda média, meio ambiente. Não vamos esquecer que a China ainda é um país que majoritariamente tem o carvão na sua base energética, mas ao mesmo tempo é o país de todo mundo que mais investe em energias limpas. Essas contradições são parte intrínseca do processo formativo da China contemporânea. E tecnologia. E esse último ponto em particular, ele é muito sensível quando a gente fala das relações entre China e Estados Unidos. A gente viu isso com a 5G, verdade, mas estamos vendo isso agora, por exemplo, com semicondutores. Então, a cadeia de chips, a cadeia de semicondutores, e tudo que envolve a indústria 4.0 e 5.0, então, internet das coisas, carros elétricos, cirurgias remotas, enfim, nanotecnologia em geral, é de se esperar que a China cada vez mais dedique muito esforço, muito dinheiro, muito investimento nisso, e é cada vez mais esperado também que a gente veja reações incisivas da parte dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais também. Parece claro que os Estados Unidos estão num movimento aí que vai ser de longo prazo de tentar isolar a China. E isso envolve uma série de medidas, Tanto desse bloqueio tecnológico, militarização, pressão na questão de Taiwan, uso também de soft power, da comunicação de forma geral e das relações diplomáticas também com a Europa, por exemplo, de tentar pressionar para também se afastar da China. Como que tu vê a estratégia chinesa para lidar com esse desafio? Para mim, parece que os Estados Unidos querem estabelecer um cenário de nova Guerra Fria e a China não quer que se forme esse cenário de nova Guerra Fria. É por aí? Eu diria que é por aí. Vamos aqui a alguns exemplos práticos e mesmo históricos. Começando do lado dos Estados Unidos. Em linhas gerais, o que eu tenho dito cada vez mais quando falo desses temas é que existe um consenso nos Estados Unidos, dentro do establishment político, em especial, não econômico, vou falar sobre isso, mas existe um consenso dentro das elites políticas, independente de ser republicanos ou democratas, de que a China precisa ser contida. Esse é consenso. O que não é consenso é como a China deve ser contida. Então,
se a gente olha para o início do século XXI, a principal preocupação dos Estados Unidos era terrorismo, né? Por questões, né, naturais. Teve o 11 de setembro, era um período ainda inicial, pós-Guerra Fria, então era preciso ter um inimigo muito claro para substituir o comunismo, o socialismo, que foi o inimigo durante décadas no pós-Segunda Guerra. Então, o 11 de setembro, a Al-Qaeda, o terrorismo surgiu, né, como esse principal elemento de contenção. Então, o governo Bush, em grande medida o Bush filho, né, era um governo de guerra contra o terror, mas pouco a pouco isso foi ficando para trás, né? E na medida em que a China foi adensando a sua trajetória de crescimento, em particular na transição da primeira para a segunda década desse século, ou seja, a transição dos anos 2000 para os anos 2010 em diante, a China passa a ser o principal elemento de política externa dos Estados Unidos. Então, Obama lançou o chamado pivô asiático, que muitos chamam de rebalanceamento estratégico. A estratégia envolvia, entre outras coisas, a formação da Parceria Transpacífico, né, que era esse órgão multilateral de livre comércio, uma grande área de livre comércio, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo os países da Oceania e da Ásia-Pacífico como um todo, menos a China. Isso era a estratégia do Obama. Tinha outras coisas também, mas esse é o grande retrato da estratégia do Obama. Depois veio Trump, foi a primeira coisa que ele fez, se esquece TPP. Vamos agora entrar na guerra comercial. Né? E aí entrou naquela escalada que começou com aço, depois foi sancionando vários setores, drones, setores estratégicos, que a disputa com a Huawei foi muito forte no governo Trump também, não é verdade? Perseguição de jornalistas, expulsão para cá, expulsão para lá, fecha consulado, diz que o Instituto Confúcio está fazendo espionagem, ou seja, já há uma ampliação do leque de espaços de tensão. Ou seja, começa com a geopolítica per si, economia, né? Geopolítica e economia, aí já entra depois em comunicação, em tecnologia, em questões militares, aí agora temos o Biden, né? Ou seja, o Biden ainda está ali decidindo mais ou menos qual que é a estratégia, mas está muito claro algumas coisas. Por exemplo, TPP voltou a ser prioridade. Não exatamente o TPP em si, mas o acercamento em termos de livre comércio, em termos de parceria econômica, né, com os países da região. A guerra comercial, muito embora a gente não esteja mais vendo na imprensa, mas ela segue. Né? Se você abrir o jornal ou ler qualquer portal de notícias, você vai ver sanções o tempo todo, independentemente de guerra na Ucrânia, certo? Então, independentemente de republicanos ou democratas, consenso. A China precisa ser contida. Qual é o não consenso? Como? Isso da parte política. A parte econômica é diferente. Eu gosto de citar o exemplo do Brasil contra a União Soviética na Copa de 58. No vestiário, né, falaram lá a estratégia, Garrincha, tu vai pegar, vai fazer isso, e o Garrincha fez, bom, tem que combinar com os russos, né? É o que eu digo, a vontade política é uma coisa, mas isso não quer dizer que um empresário americano que tem uma planta de produção na China, ele vai concordar com isso, porque os salários na China ainda são muito mais baratos, é uma mão de obra muito qualificada, tem uma série de benefícios em certas zonas do país, né, para a produção, para o contato com o capital estrangeiro, que não é interessante. Por exemplo, dentro dessa estratégia do decoupling, né, do desacoplamento, não é interessante para uma boa parte dos empresários americanos trazer as suas empresas de volta para os Estados Unidos. Simplesmente não é. Isso é do lado dos Estados Unidos. Do lado da China, retoricamente e na prática, o que a gente tem visto é uma posição muito efetiva em se posicionar de forma contrária ao que os chineses chamam de política de poder, hegemonismo, tradução literal para o português, né? Se você vê os documentos de política externa da China, eles são veementemente opostos ao que em inglês chamam de power politics, a hegemonismo, né? Ou seja, hegemonismo, disputa de poder. Então a China busca já há algum tempo engajar com os Estados Unidos, dialogar com os Estados Unidos. Só que isso é da parte da China. Assim, é uma posição minha, né? Não posso falar pelos colegas que estudam a China também, mas o que eu vejo é uma vontade muito maior da China em engajar com os americanos do que em sentido inverso. Eu não estou querendo aqui ser inocente a ponto de dizer que um lado quer e o outro não quer. Não é esse o ponto que eu estou querendo chegar. O que eu estou querendo dizer é que a China está muito mais disposta a engajar em elementos de interesses comuns, que eu acabei de mencionar, que é da estratégia da assertividade, enfatizar interesses comuns, do que a parte dos Estados Unidos. E como a China tem uma coesão muito mais clara e óbvia entre seus agentes políticos e seus agentes econômicos, essa estratégia de engajamento com os Estados Unidos ela é muito mais coesa, né? Coordenada, concertada. Vamos explorar isso um pouco mais, que eu acho interessante, porque sempre se fala dos elementos de ruptura, né, entre os Estados Unidos e China. Quais são esses elementos
que poderiam vincular alguns setores para evitar esse escalonamento da crise? Olha, eu acho que o primeiro de todos, e são interesses comuns não só bilaterais, mas interesses do mundo todo, e que seria muito proveitoso que as duas maiores potências do nosso tempo se engajassem nisso, é meio ambiente, né? Biden lançou um pacote trilionário, né, de meio ambiente logo nos primeiros momentos da sua gestão, e a China, como eu vinha dizendo, é o principal player, né, o principal jogador global nesse setor, é quem mais investe. Então, carros elétricos, por exemplo, a China está muito na frente, né, mesmo da Tesla, né, que é o que a gente mais menciona quando fala em carros elétricos. A BYD, por exemplo, que é uma empresa chinesa privada, diga-se de passagem, se não a principal, certamente uma das principais jogadoras nesse setor. Então, o primeiro ponto, Raio, eu diria meio ambiente. Inclusive, enquanto a gente conversa aqui, há alguns dias, acho que cerca de uma semana no máximo, China e Estados Unidos lançaram, né, uma declaração conjunta se comprometendo a cooperar nisso. Esse seria um ponto. Um segundo ponto, que eu acho que há interesses comuns, mas é preciso vencer algumas arestas para que esses interesses sejam avançados, diz respeito à segurança internacional. Agora, no caso da Ucrânia, isso está ficando muito claro, né? Ou seja, os Estados Unidos estão tentando forçar a China a assumir um lado que ela não está disposta a assumir, porque não há exatamente interesses mútuos no conflito da Ucrânia. Mas certamente há interesses comuns dos dois países, por exemplo, em tentar arrefecer tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos têm muitos campos de exploração de petróleo no Oriente Médio, e a China também. Se não no Oriente Médio em si, mas naquela cercania, particularmente no norte da África, na costa ali do Mar Vermelho. Então, essa região do globo em específico, que é o Oriente Médio, transicionando para o norte da África e um pouquinho ali da África subsaariana, é a região que mais concentra conflitos no mundo atualmente. Tem uma miríade de operações de paz da ONU e de incursões das organizações regionais ali, como a União Africana, como a OTAN, por exemplo. Então, é de interesse dos dois países que esses conflitos se arrefeçam e que surjam alternativas políticas viáveis nesses países. Não vamos esquecer que o norte da África passou pela chamada Primavera Árabe recentemente e o resultado foi lamentável, né? Se esperavam democracias surgirem ali e o que surgiu foi mais caos, né? A gente está vendo o Egito ainda tentando consertar com S, os rompimentos pós-Primavera Árabe. A Tunísia, que era a única democracia que tinha emergido desses movimentos, acaba de sucumbir novamente, né? Temos a guerra na Síria, que prossegue, a Líbia, que virou um não-Estado, um Estado falido, né? Então, veja, no caso da Líbia especificamente, tanto os Estados Unidos quanto a China permitiram que uma operação de paz acontecesse ali e o resultado foi uma troca de governo, que não deu certo. Então, eu diria que, em especial, Raider, o meio ambiente, esse é o assunto internacional mais urgente, né? Vencida a pandemia, pelo menos a parte mais dramática dela. Em segundo lugar, cooperação na área de segurança, pelo menos em setores em que os dois têm interesse-chave. Um terceiro ponto, mas esse talvez demore um pouco a voltar à agenda, seria a cooperação em assuntos sanitários, né? Então, produção de vacina, exportação de equipamentos, construção de centros de prevenção de doenças na África, em certas regiões da América do Sul, em certas regiões da Ásia. Acho que são dois países que têm expertise nisso e que podem converter o que no momento tem sido foco de tensão, ou seja, cada um com sua vacina, cada um com suas máscaras, cada um com as suas estruturas. Acho que eles podem converter isso em movimentos de cooperação. Claro, posso estar aqui sendo muito ingênuo, muito otimista, mas é o que nos resta. Eu acho que as lições do passado são muito importantes para que a gente não repita, né, os erros que já foram cometidos em outros momentos. Renan, e nesse movimento da China para tentar não ficar isolada, eu acho que tem um conjunto de algumas relações bilaterais que são chave que a China tente manter. Não tem como a gente se estender em cada uma delas, mas só dar uma pincelada. Eu vejo, por exemplo, na Ásia, a Coreia do Sul, a questão dos chips, né? A Coreia do Sul depende muito do mercado chinês, mas está sendo pressionada para diminuir essa relação econômica. A Índia é um país que vai crescer muito nas próximas décadas, é uma potência nuclear,
é um país também com a maior população mundial e tende a ser um player cada vez mais importante, tem tensões com a China, mas mantém uma política externa de relativa autonomia, né? E a Arábia Saudita, que é um país que tem uma relação muito próxima histórica com os Estados Unidos, mas que está até agora vendendo petróleo em yuan para a China. Como que tu vê essas relações também como chave na Ásia, ou qual outra que tu destacaria? Como que tu vê essas relações bilaterais? Eu diria, Raio, que entre o conjunto assim, de principais desafios da China para esse século XXI, entre esses desafios, existe exatamente esse de você consolidar a sua jornada de influência regional, ao passo em que administra as relações com os Estados Unidos, que é uma potência extra-regional, e com as principais lideranças das sub-regiões asiáticas. Você mencionou aí, por exemplo, a Índia, que reivindica ser a grande líder, né, da Ásia Meridional, da Ásia do Sul, e a Arábia Saudita, né, que tem uma contenção muito clara com o Irã, né, na região do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, na transição ali, né, do Oriente Médio para a Ásia Central e a Ásia do Sul. Então, o que eu tenho visto, Jairo, é que, para usar o exemplo indiano, porque ele é bem sintomático, a China se aproxima da Índia em várias frentes. Não vamos esquecer, estão juntos nos BRICS, estão juntos no Fórum BASIC, né, que é os BRICS sem a Rússia, que é um fórum que coordena posições multilaterais em negociações climáticas. A China está junto da Índia na Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização regional orientada a temas de segurança. Índia, China, Rússia, são países que dividem fronteiras, e nessas fronteiras acontecem alguns problemas, né, nas regiões, né, como, por exemplo, o Afeganistão. Né? A situação no Afeganistão preocupa muito mais a China do que aos Estados Unidos, em termos práticos, vamos dizer assim, né? Que está lá na fronteira. Então, veja, no caso da Índia, a China tem uma série de pontos de convergência de interesses e interessa a China sentar e negociar diretamente com os indianos. Mas, por outro lado, a China já se tornou a principal parceira comercial de boa parte dos vizinhos da Índia. Como é que a Índia vai reivindicar a liderança de uma região que ela não tem complementariedade econômica? A China, os principais clientes da indústria armamentista da China são os vizinhos da Índia, Paquistão e Bangladesh. Então, esses são pontos sensíveis, né? A rota da seda chinesa, ela perpassa aquela região. A China tem construído a infraestrutura portuária no Sri Lanka, nas Maldivas, no próprio Paquistão, no Mianmar, que é ali pertinho, né? Isso vai preocupando os indianos, para não mencionar o fato de que Índia e China ainda hoje possuem fronteiras não resolvidas, né? Um problema ainda da Guerra Fria, dos anos 60. Então, para não ficar só no caso indiano, mas usando ele como exemplo, eu diria que essa tessitura, essas veredas, né, das questões internacionais nos mostram pontos em que há possibilidade de diálogo, há possibilidade de consenso e outros pontos de tensão. A parte de projeção geopolítica, particularmente com a Rota da Seda, né, a nova Rota da Seda, é um ponto preocupante para os indianos, porque eles se veem perdendo influência na sua zona mais próxima. Mas eles também estão se acercando dos países da zona de influência próxima da China, né? Hoje, a principal iniciativa de integração que a Índia participa não é mais orientada à Ásia do Sul, ao subcontinente indiano. É orientada à Baía de Bengala. A Baía de Bengala pega uma parte da Indochina e uma parte do Sudeste Asiático. Ou seja, a Índia se aproxima muito mais de países como Tailândia, Laos, Camboja, Mianmar, do que propriamente Bangladesh. Paquistão nem se fala que é o inimigo, né? No caso da Arábia Saudita, que você mencionou, também é bem interessante. A China, costurou uma série de acordos recentemente com o Irã para pagamentos de negócios bilaterais em yuan, para a construção de infraestrutura portuária, para a construção de infraestrutura de logística, né, ferrovias, pontes, rodovias, e agora também está fazendo a mesma coisa com a Arábia Saudita. Por quê? Ora, a China tem algo a oferecer e esses países têm algo a oferecer de volta, particularmente recursos energéticos e outras matérias-primas, ao mesmo tempo em que permite o acesso privilegiado da China às zonas de estrangulamento, né, do comércio internacional, como é o Golfo Pérsico, como é no caso dos países africanos, o Mar Vermelho, o acesso privilegiado ao Mediterrâneo. Então, eu diria, Raio, que se eu pudesse indicar um ponto macro, né, de projeção internacional da China para além da sua região em si,
para a gente prestar atenção ao longo desse século seria ao longo do Oceano Índico, né? Ou seja, a gente tem o litoral chinês como uma zona estratégica, óbvio, né? Porque é por ali que a China recebe boa parte dos seus suprimentos, e é nas zonas costeiras do território chinês que se situa a maior parte da população e a maior parte do PIB chinês. Mas além daquilo dali, e levando em consideração que o Pacífico, a região do Pacífico já é fortemente dominada pelos Estados Unidos, é de esperar que a projeção internacional da China para além da Ásia se dê cada vez mais ao longo do Oceano Índico. E é ao longo do Oceano Índico onde a gente tem a Baía de Bengala, o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia, a costa leste, né, da África, o acesso ali ao Mar Vermelho. A primeira base militar da China no exterior fica exatamente ali, num país chamado Djibouti, que é o país que fica no chifre, né, da África. Para quem está vindo do Oceano Índico, margeando a costa africana, você entra naquele chifre, ali tem um estreito, chamado Estreito de Bab el-Mandeb, e é por ali onde você acessa o Mar Vermelho. Então, a primeira base militar da China no exterior está ali. A maior quantidade de soldados chineses trajando armas, em solo, trocando tiro com rebeldes, né, se dá ali naquela região. Então, para além da Ásia, Jairo, eu diria que essas dinâmicas que são relacionadas à projeção internacional da China e relacionadas aos movimentos de reação a essa projeção, movimentos da Índia, movimentos do Japão, movimentos dos Estados Unidos, movimentos da Austrália, vão se dar cada vez mais na Ásia, é óbvio, mas também nessa corrente, vamos dizer, que liga a costa africana banhada pelo Oceano Índico até a conexão com o Sudeste Asiático, passando ali pelo Estreito de Malaca. Essa é uma ótima introdução, até peço desculpa daqui, a gente vai ter que falar muito rápido sobre isso, que eu sei que tu teria muito conteúdo para falar sobre relações China-África, mas vamos falar um pouco sobre isso. Qual o lugar da África nessa estratégia chinesa? Quais os principais parceiros da China na África e os objetivos principais que ela tem em relação ao continente? O padrão de relacionamento da China com a África, e mesmo com a América do Sul, se a gente quiser falar depois, ele é marcadamente distinto do padrão de relacionamento das antigas potências coloniais, né, europeias, e mesmo dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a China se apresenta ao continente como um todo e aos países em especial, são mais de 50 países na África, com um discurso de solidariedade e de reconhecimento, né, anticolonialista. Né? A China não foi exatamente colonizada diretamente, mas foi alvo, né, do imperialismo ocidental. Né? Sofreu com 2 guerras do ópio, a queda do Império Chinês e a conversão a um regime republicano tem relação direta com questões internas, mas também com os movimentos de expansão europeu, né, em direção à Ásia. Então, a construção de uma coalizão de países do sul global, do terceiro mundo, do mundo em desenvolvimento, já mostra que essa postura, pelo menos retórica, né, diplomática da aproximação chinesa com a África, ela é bem diferente. Então, ela se baseia nos chamados 5 princípios, né, da coexistência pacífica, que envolve respeito à soberania, não agressão, não interferência. Isso vem desde quando a China comunista existe. Conferência de Bandung, o Zhou Enlai, que é do primeiro-ministro Mao Tse-tung, esteve na África em 10 países diferentes, numa turnê diplomática de 3 meses. Ou seja, quantos diplomatas americanos, franceses, alemães dedicaram 3 meses da sua vida, durante a Guerra Fria, a visitar 10 países africanos? Quantos diplomatas europeus e norte-americanos dedicaram esforço para construir uma coalizão com países africanos? E, pelo contrário, a África era vista unicamente como um espaço de exploração. A China não. Nos anos 70, uma das principais obras de infraestrutura da África, que é a ferrovia que liga a Tanzânia à Zâmbia, chama Tazara, né? Tanzânia Zambia Railway, foi construída pelos chineses na África nos anos 70. Nos anos 70, a China estava fazendo inversões de investimento, de exportação de capital para construir infraestrutura na África. Então isso é muito diferente. Ou seja, é um país que se apresenta com uma retórica muito próxima, que se identifica com o histórico de exploração daqueles países. É uma grande potência dos nossos tempos, que não se acerca do continente unicamente com interesses mercantilistas, vamos dizer assim, o que eu não quero dizer que a China não tem interesse no petróleo, no minério de ferro, no cobre, no cobalto. Claro que tem. Mas ela oferece muita coisa, né? E ainda diria mais, Jairo, mas 2 pontos pelo menos. O primeiro é que a China não é um país que busca exportar um modelo específico, seja ele político-institucional, seja ele de desenvolvimento. Ou seja, a China não vai se acercar de nenhum país dizendo que aquele país precisa ser democrático, ou dizendo que aquele país precisa ser
um país de partido único comunista, ou dizendo que aquele país precisa adotar um regime de livre comércio, privatização. Não. Muito pelo contrário. A China é um país comunista, mas ela é grande aliada de países que são desde ditaduras, como o Sudão, por exemplo, até democracias como a África do Sul. A China é grande parceira desses países, como de Angola, por exemplo. Angola e a África do Sul, aliás, são dois dos grandes parceiros da China na porção meridional, né, da África. Ao norte, a Nigéria é muito importante, o Sudão também é muito importante. Então, esse é um primeiro elemento que eu queria dizer. Não é um país que impõe modelos, seja político, seja partidário, seja institucional, seja de desenvolvimento. E uma segunda diferença marcante da China em relação às grandes potências do mundo ocidental é de que ela busca criar espaços de coordenação multilateral com os países do continente. No caso da África, existe, desde os anos 2000, um órgão, um arranjo chamado FOCAC, que pouca gente conhece. É o Fórum de Cooperação China-África. Ou seja, é um locus privilegiado onde os principais líderes, sejam eles os chefes de governo e de Estado, sejam os ministros e outras frentes, se reúnem em base periódica. Existem as conferências ministeriais de 3 em 3 anos, mas todo ano existem as conferências temáticas, né? Como finanças, tecnologia, cultura. Ou seja, desde 2000, antes da China ser o que ela é hoje, né? A China já tinha esse espaço de concertação com os países africanos. É ali onde ela senta com todos eles, ou quase todos, porque tem um país na África que não reconhece a China, que é a Suazilândia, tem relações com Taiwan, mas em bases periódicas, senta ali e vai conversar. Ó, o que a gente pode falar aqui? Perdoar dívida, transferência de tecnologia, instalação de indústrias, interlocução cultural e acadêmica, o tempo todo. Isso também acontece na América do Sul e América Latina, com o Fórum China-CELAC. Isso é o resumão, eu disse que ia ser sintético, mas acabei falando um pouco mais. Só para dizer os objetivos agora, rapidamente. Tem pelo menos aí 2 ou 3 objetivos. Um deles, para o lado chinês, é o acesso às matérias-primas, com certeza. Diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente de Rússia, a China é uma grande potência e não é autossuficiente, energeticamente falando. E nem alimentarmente, diga-se de passagem. Nesse particular, Renan, uma dúvida. Eu vi já especialistas falando de uma diferença da relação de países ocidentais e da China em relação à propriedade de recursos naturais, como se as potências ocidentais elas agissem para obter a propriedade mesmo de terras onde tem recursos e tal, e que a China ela tende a não adotar esse tipo de prática. Tende a comprar o produto, mas não se assenhorar da propriedade do recurso. Tu vê essa diferença ou não é tão marcada assim? Existe essa diferença, mas ela não é, vamos dizer assim, generalizável facilmente. Eu conheço alguns exemplos mais do que outros. Vou dar um exemplo que eu conheço muito, que é o do Sudão e o do Sudão do Sul, que foi objeto da minha tese de doutorado, inclusive. Sudão e Sudão do Sul são países riquíssimos em petróleo, né, só para situar. Né? O Sudão do Sul ele não existia até 2011. Até 2011, Sudão era uma coisa só. Era o maior país em extensão territorial da África, diga-se de passagem. Quem explorava petróleo no Sudão era a Chevron. Chevron é uma empresa, né, americana. Por conta dos conflitos civis no Sudão, né, houve movimentos militares nas cercanias e mesmo nas zonas de exploração da Chevron, funcionários foram assassinados, os Estados Unidos saíram. A China entrou, alguns anos depois. O que foi que a China fez? Reformou todos os campos de exploração em parceria com as empresas locais, ou seja, não é um empreendimento somente da China. Construiu a primeira refinaria de Khartoum. Khartoum é a capital do Sudão. Ou seja, o Sudão produzia o petróleo cru e o refino era feito em outro lugar. Pois a China construiu a refinaria em Khartoum, que não é chinesa, ela é, no limite, do Sudão. Se um dia a China sair de lá, vai ser do Sudão. Ela construiu a refinaria. Os oleodutos que ligam a exploração no sul até o escoamento no Mar Vermelho, quem foi construir os oleodutos? A China. Então, veja, para além da questão meramente de propriedade, existe o elemento essencial, fundamental, que é a construção de infraestrutura e de treinamento de mão de obra. Né? Então, as ferrovias, o investimento nos portos, a construção de dutos e oleodutos, de refinaria, tudo isso foi feito pela China, não foi feito pela França, não foi feito pelos Estados Unidos. O que me leva, só para fechar o ponto anterior, que esse é um objetivo, o acesso a matérias-primas e a insumos estratégicos que a China não é autossuficiente, inclusive em termos de segurança alimentar, diga-se de passagem. Né? Um segundo objetivo, particularmente no caso da África, mas isso pode ser transposto para outras regiões da periferia do sistema,
é a coordenação de posições diplomáticas em espaços multilaterais, particularmente no sistema ONU. Ou seja, é de interesse da China que em certos temas ela vote em conjunto com esses países, em especial temas que dizem respeito à soberania, o que me leva ao terceiro ponto, que ainda é um objetivo chinês, com certeza, isolar Taiwan diplomaticamente, cada vez mais e mais. Pouco a pouco, Taiwan vai perdendo as últimas reminiscências de reconhecimento diplomático mundo afora. Como eu disse, na África, dos mais de 50 países, só um reconhece Taiwan. Aqui na América do Sul, a gente ainda tem o exemplo do Paraguai. E na América Central e Caribe é onde fica a maior parte dos países que ainda reconhece Taiwan. Isso é um elemento que, embora a gente olhe assim e pense, mas a China vai ligar se o Haiti ou alguma ilha pequena no Caribe tem relação com Taiwan? Vai ligar sim, com certeza. Porque o objetivo da China é que o mundo inteiro reconheça uma única China. E uma vez que isso aconteça, fica até mais fácil, né, você colocar adiante um movimento mais para frente, muito para frente, de reunificação completa. Então, esses três objetivos são, entre outros, os principais, Jairo. Matérias-primas e insumos estratégicos, concentração diplomática e isolamento de Taiwan. Recentemente, a gente teve 2 movimentos da China na América do Sul que são bem importantes. Teve a entrada da Argentina nas novas rotas da seda, então aí tem com um investimento bilionário, mais de 2 dezenas aí de bilhões de dólares em infraestrutura, e agora, bem recentemente, essa parceria com a Bolívia para industrializar a cadeia do lítio, né, para produzir baterias em território boliviano. Coincidentemente, são 2 objetivos que se fala muito que o Brasil pode buscar em relação à China, que é investimento em infraestrutura e internalizar algumas cadeias industriais para mudar um pouco esse padrão de comércio norte-sul que o Brasil tem com a China hoje. Tu acha que é por aí que esses 2 são os principais objetivos que o Brasil pode buscar junto à China? Começando do final, né? Eu não tenho dúvida que o Brasil seria a grande virada de chave em relação ao projeto da Nova Rota da Seda aqui na região. Porque a Argentina, você mencionou, já entrou, o Peru também já faz parte, alguns outros países mais para o norte também já fazem parte do projeto, já assinaram, né, memorandos de entendimento. Porém, o Brasil seria o ponto de virada de chave. Coincidiu que o projeto da Nova Rota da Seda e essa maior incisividade da China com infraestrutura aqui na região se deu no momento em que o Brasil estava passando pelo golpe parlamentar, né, e depois logo com o governo Bolsonaro. Então, é como se a política externa brasileira nesse período ficasse em stand-by. Ela foi muito mais colocada adiante pelos atores privados e pelas lideranças subnacionais. Vamos esquecer que a vacinação no Brasil começou pelo estado de São Paulo, numa parceria com os chineses, né? Mas na ausência, né, de uma direção central federal. Voltando à questão em si, infraestrutura com certeza se não mas certamente um dos principais pontos que a parceria entre o Brasil e a China, entre a China e a região como um todo, pode trazer benefícios para o nosso lado. Para o lado chinês está muito claro o que é que eles querem, né? Ou seja, produtos, escoar esses produtos, exportar esses produtos e internacionalizar o seu capital. Tudo bem, até aqui não tem nenhum problema. Eles entram com dinheiro, nós entramos com os produtos. Mas até aqui, né, só isso não é suficiente. A infraestrutura ela é central e a proposta da China, muitas vezes, ela é maior do que a nossa capacidade de coordenar a posição nacional e regional de receber essas propostas. Vou dar um exemplo. Você deve ter ouvido falar com certeza de que a China tinha uma proposta de fazer uma ferrovia continental, né, ligando o sul do Brasil até a costa do Pacífico pelo Peru. Isso é uma proposta da China. O Brasil já tinha pensado nisso alguns anos atrás, por meio de uma integração infraestrutural da região, mas faltavam os recursos. A China tem os recursos, tem a vontade, se quiser tem até a mão de obra, que não vai ser preciso, porque nós temos, né, mão de obra qualificada aqui na região, mas ela encontra dificuldade de coordenação na região. Então, o que eu tenho visto é que cada vez mais a China tem se acercado bilateralmente, né? Você mencionou o caso do lítio na Bolívia, mencionou os variados projetos da China com a Argentina, mas a gente pode mencionar também a Venezuela, né? A China já faz negócios com a Venezuela em moeda chinesa, naquele esquema, né, de que se a Venezuela não conseguir pagar, pode pagar em petróleo. Algo similar acontece com o Irã e com outros países produtores desse tipo de commodity. Então, Raio, infraestrutura é o fator chave de acercamento da China, eu não diria nem só com o Brasil, nem só com a América do Sul, mas com a periferia do mundo. O grande déficit que existe na periferia do mundo, entre outros, mas é o déficit infraestrutural. E o projeto internacional da China envolve muito esse seu know-how, essa sua expertise em desenvolvimento rápido e de qualidade de infraestrutura.
Na pandemia isso ficou muito claro, né? Os chineses construindo hospitais em 10, 15 dias, né? Construir estradas vicinais em uma capacidade assim brutalmente elevada e rápida. E só para concluir, mas da mesma forma como eu mencionei que para o relacionamento China e Estados Unidos, o meio ambiente é uma temática chave, para o relacionamento China-Brasil, idem. O Brasil é a maior potência ambiental do mundo. E a parceria do Brasil com a China, ela passa obrigatoriamente pelo meio ambiente. E, obviamente, quando a gente está falando de meio ambiente, a gente fala em grande medida da Amazônia. E sendo a Amazônia uma região que é multinacional, seria natural, eu diria, e é de se esperar, né, que na medida em que os desastres climáticos vão se acentuando, na medida em que essas preocupações vão demandando cada vez mais medidas mais práticas e menos retóricas, é de se esperar que não só a China, mas como as outras grandes potências tenham um interesse revigorado no Brasil e nos países que compartilham a Amazônia, particularmente os países do norte da América do Sul. Então, a Venezuela, uma parte da Colômbia, mesmo os países que já estão mais chegando para o Pacífico, como o Equador, né? São países que são fundamentais não só em termos de construção de infraestrutura e de adensamento de uma parceria diplomática, mas também países importantes na questão climática, que eu repito, é o tema internacional dos nossos tempos. É o tema internacional. Até porque se não for, pode ser que daqui a 30, 40, 50 anos nem mais estejamos aqui para conversar sobre qualquer coisa. E a importância do Brasil se articular na OTCA também, né? Que está paralisada. Certamente. Que está praticamente paralisada, né? Professor, te agradeço muito, foi ótimo, esclarecedor. Para a gente finalizar, eu quero que tu passe os teus contatos, como que o pessoal pode te acompanhar o teu trabalho e dicas de informação sobre a China. Se tu puder passar para a gente algumas dicas, seria legal. Bacana. Bom, podem me encontrar no Twitter, no momento é a única rede social que eu uso, @RenanHolanda_M de Montenegro. Dicas, bom, começando com um livro, eu sugiro o livro Sobre a China, que não é o livro do Henry Kissinger, existe um livro chamado Sobre a China, publicado pelo Henry Kissinger, que é um diplomata, foi secretário de Estado do Nixon, mas tem um livro chamado Sobre a China, que foi lançado pela editora da UFPE. É um dos mais vendidos da editora, diga-se de passagem, organizado pelo saudoso professor, recém-falecido, Marcos Costa Lima, que era professor do Departamento de Ciência Política da UFPE. Esse livro ele é um panorama fantástico, ao meu juízo, sobre a China em sua complexidade e a sua multiplicidade. Então tem capítulos sobre desenvolvimento, sobre meio ambiente, tem um capítulo sobre o Xi Jinping, tem capítulos sobre relações China-Brasil, capítulos sobre universidades, enfim, tem dezenas de capítulos sobre a China, lançamento da editora da UFPE. É de 2018, se não me engano, o livro. Nas plataformas digitais, sugiro, fazendo também aí um jabá da SEASIA, né, que acompanha o YouTube da Coordenadoria de Estudos da Ásia da UFPE, onde estou vinculado. Eu sou professor da UERJ, mas também estou vinculado à UFPE como pesquisador da SEASIA. Então, no YouTube, para além de questões sobre a Ásia em geral, Coreia, Japão, Índia, Ásia Central, temos bastante conteúdo sobre China, né? Vídeos curtos e vídeos mais longos também, dos seminários que a gente organiza, está lá no YouTube. Também sugiro em específico sobre a China, que os interessados, as interessadas, né? O pessoal que acompanha aí o mundo emergente, acompanhe também os eventos da RB China, a Rede Brasileira de Estudos da China. Ela é recém-fundada e todo ano promove o seu encontro nacional, né, que reúne os grandes especialistas de China aqui do Brasil, mas também sempre vem gente de fora, né? Obviamente muitos chineses, mas também pesquisadores de outras nacionalidades. Por conta da pandemia, os últimos 2 eventos foram remotos. Um deles, inclusive, foi organizado pela UFPE e o do ano passado foi organizado pela UFRJ. Então, se tem alguma vantagem da pandemia é que a gente consegue ter acesso a esses conteúdos no YouTube. Então, RB China sugiro também. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas de brasileiros específicas sobre a China. Eu posso mencionar 3 delas aqui. A Xumian, a Observa China e a Radar China. Uma busca rápida aí nos mecanismos vai levar vocês às redes sociais e aos sites dessas plataformas, né? Então, eles têm notícias, têm podcasts, têm aqueles drops semanais que chegam na sua caixa de entrada. Recomendo fortemente também. Em língua portuguesa também temos algumas mídias oficiais do governo chinês, como a Xinhua, que é a principal agência de notícias chinesa, e o Diário do Povo.
né? Esses 2 veículos que são oficiais, repito, eles estão disponíveis em língua portuguesa. E se posso deixar uma última dica aqui de cinema, é que assistam o Wolf Warrior, o Lobo Guerreiro. Tem o Lobo Guerreiro 1 e o Lobo Guerreiro 2. Não só porque é cinema chinês, né, e o cinema tem sido cada vez mais uma fonte de soft power e de política externa da China, mas porque são filmes que apresentam narrativas bem fora do comum, né? Só para dar um exemplo aqui rápido, o Lobo Guerreiro 1 é um filme que se passa em um país que não é nominado, mas que os vilões do filme são brancos e anglófonos, e os heróis são os chineses, que é um batalhão especial das Forças Armadas chinesas. Você vê como que a gente está tão acostumado sempre a ver um vilão como um árabe, um russo, um asiático, e esse filme ele inverte a lógica. A gente não sabe qual é a nacionalidade dos vilões do filme, ninguém diz, mas eles são brancos e falam inglês. Então, eu deixo a sugestão também. É um Bacurau chinês isso aí. Digamos que sim. Então, fica também a sugestão e sugiro também que acompanhem aí a produção cinematográfica chinesa. Tem bastante coisa a esse respeito e sugiro que acompanhem o trabalho do colega Paulo Menechelli, né, que é da UNB, e aqui no Brasil penso que é um dos grandes nomes que tem pesquisado sobre cultura enquanto um instrumento de política externa da China. Pode procurar o Paulo aí também, ele nem sabe que eu estou falando isso, mas podem procurar o Paulo nas redes sociais, que ele tem bastante conteúdo interessante a esse respeito também. Maravilha, um grande abraço. Forte abraço, obrigado pelo convite. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos Renan Holanda Montenegro, professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ e pesquisador associado da Coordenadoria de Estudos da Ásia na UFPE. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter pelo perfil Mundo Emergente. Eu sou Jairo Monteiro e toda semana vamos conversar sobre política externa brasileira e relações internacionais, sempre privilegiando perspectivas do Sul global. Essa produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.